no Valeu Agro de hoje, o assunto será plantas forrageiras na pecuária leiteira. Me chamo Micaela e estou acompanhada das minhas colegas Charline e Nicole. Na fazenda Contelate, a produção de leite é a atividade principal da propriedade, que conta com um rebanho da raça holandesa e com uma ordenha robotizada. Nessa propriedade, as plantas forrageiras entram na dieta com o feno, que é produzido através do azevém, que é uma cultivar de inverno, e também da silagem de triticale, que é a junção do trigo e do centeio. Confira com nossos repórteres, então, a entrevista na fazenda. Bom dia, estamos aqui em Antônio Prado, na fazenda Contelate. Somos alunos da UFS, então, de Medicina Veterinária e Agronomia. Meu nome é Sabrina, eu curso Veterinária e tenho os meus colegas Júlio, Nicole e Renata, do curso de Agronomia. A fazenda ela iniciou em 1992 e ela é gerenciada por 5 membros da família Conquet. Os 2 primeiros são o pai e a mãe, mas agora ela passou um dos filhos. O filho mais velho é administrador e cuida da parte financeira. O mais novo é agrônomo e a esposa do mais velho é médica veterinária. Na propriedade, no escritório, com a veterinária Monique, ela vai nos explicar um pouquinho como funciona. Muito bom dia a todos, né? Então, aqui a nossa propriedade ela é toda tecnificada. Hoje ela conta com uma ordenha robotizada, são num total de mais de 140 animais, né? Todos da raça holandesa, porque o princípio é só leite, então você tem outro fim. E desses animais são 65 vacas em ordenha. Então, assim, como é uma propriedade que está em constante crescimento, a gente busca cada vez mais tecnologia, né? Para aprimorar o nosso dia a dia aqui no campo, melhorar o nosso dia a dia, né? Em todos os sentidos. Hoje ela conta com ordenha robotizada, ela já passou por todos os outros 3 processos de ordenha também, tá? Tanto a canalizada, quanto a balde ao pé e quanto a manual, isso de quando foi começado. Propriedade com ordenha robotizada, tudo visa por sistema, né? Então, cada vaca que passa por robô, ele manda informações pelo sistema, tanto de computador quanto telefone, né? Então, ele fica sabendo informações de animal por animal e assim conseguir suceder melhor o que fazer com aquele animal no dia a dia. Todos os animais confinados, né? Nada indo a pasto, justamente por esse motivo de tecnificação. Como a Monique está explicando pra gente, aqui as vacas elas já estão em lactação e todas as vacas elas têm um chip na orelha, que é para fazer todo o percurso até a ordenhação delas. Se elas estão aptas para fazer a ordenhação, elas vão poder passar na portinha que está lá no fundo. E se elas não puderem passar, a porta fecha e elas têm que voltar para fazer a alimentação, que nem elas estão comendo agora. A base da alimentação delas é 2 tipos de silagem, tem a silagem de milho e A de triticale. tem casquinha de soja e feno também. Aqui é feita a dieta, tem nutricionista. Sim, na verdade é que a nossa propriedade ela é um sistema fiscal. Então as vacas elas andam por um sistema guiado para a gente ter um melhor controle da ordenha, né, e não ter tanto atraso de animais. E aí as vacas que elas são liberadas para vir para a pista de alimentação, que não estão na hora de ordenha ainda, faz pouco tempo que foram, acabam recebendo essa dieta que comentou agora há pouco, né? Aí todo mês a gente tem, né, a cada 15 dias ou a cada tanto tempo que é necessário, o nutricionista vem e nos faz todo o aporte da dieta. Então, basicamente a dieta dos nossos animais é em cima desses ingredientes que ela comentou. 2 tipos de silagem, né, que é um de inverno e um de verão, que é o triticale, a gente optou por ele, não pelo trigo, e o de milho, né, consequentemente, por ser mais energético. Aí, além disso, elas ganham ração, casquinha, né, e feno de trigo também ou de cevada. Então aqui dá pra ver nitidamente quais que são os ingredientes, né? Por que a gente faz toda essa mistura balanceada? Justamente para que elas consigam consumir tudo e não fiquem escolhendo ingredientes, né? E assim se consiga ter uma melhor absorção lá dentro do trato digestório dela, né?
Então, por que vocês optaram por manter o gado confinado ao invés de no pasto? Primeiro por questão de quantidade diária, né? Então, como a gente não tem uma quantidade superior de pasto, né, diária, para que a gente possa conseguir soltar os animais todos que a gente tem na pasta, ficava inviável. Então a gente preferiu confinar justamente por isso, para ter mais número de animais e mais produtividade. Também devido ao manejo robotizado de ordenha, como a vaca ela precisa estar 23 horas por dia dentro do galpão, a gente não conseguiria ter uma logística ideal de pôr a vaca no pasto, né? Porque o robô ele funciona assim, 23 horas por dia ele está ordenhando, então ela faz em média quase 3 ordenhas por dia, e uma hora ele se tira para lavar, que é dividida em 3 partes durante o dia. Mas por essa questão, e em termos de, se nós pensarmos em termos de custo, numa propriedade do porte como a gente tem, não se diz mais que é um custo maior do que um lucro, comparado a uma propriedade que vá, por exemplo, tenha menos animais que vá a pasto, porque uma vaca que vá a pasto hoje, se produzir 20 litros, aqui no momento a gente consegue ter um dobro de litros de leite da vaca, então o custo ele se mantém mais ou menos o mesmo, né? Por esses motivos, mas... Bom, a gente saiu de lá do roxo, aí a gente veio pro meio da colônia aqui, onde que tem o milho plantado, e a gente queria saber o processo, como é feito. Aí o Gustavo vai explicar um pouco como que é feito o processo. Então, Júlio, na nossa propriedade, como a gente precisa intensificar todo o processo, a gente busca o máximo de produtividade por hectare. Na nossa propriedade, o que a gente busca fazer? Trabalhar com solo, perfil de solo, construção, para ter um objetivo final de uma boa produtividade e, além disso, com qualidade. A gente fala muito em quantidade de litros por hectare a gente consegue extrair da vaca. Na nossa propriedade, a gente trabalha com plantas de cobertura, pensando num nabo forrageiro, pensando em descompactação, ciclagem de nutrientes, principalmente nitrogênio e potássio, para que a gente consiga rotacionar com 2 gramíneas que a gente tem durante o ano, que é o triticale e o milho no verão. Em manejo, o que a gente faz? Busca análise de solo, praticamente uma por hectare, que se chama grid, grid de construção de produtividade, que a gente busca sempre com precisão aplicar a quantidade necessária, né? Bom, eu gostaria de saber como que é feito o tratamento do plantio. Tu diz pós-semeadura? É. Então, o que a gente faz, Júlio? A primeira coisa que a gente busca é eliminar toda a planta daninha que está presente na área, porque isso acarreta em perda de produtividade. Segunda coisa que a gente avalia, fala muito incidência tanto de pragas no milho, principalmente cigarrinha, e a gente teve um ano muito difícil na questão de pulgão. O que a gente busca? Monitoramento, fazer um manejo mais adequado possível, preservando também o meio ambiente nas questões de escolhas, falando em inseticidas. Hoje a gente evita usar piretróide, ele prejudica muito a biologia e o bioma do ambiente. Buscamos sempre fazer um manejo mais aprimorado possível para que não acabe causando só custo e não me torne lucro por hectare isso. Pensando hoje, poucas propriedades fazem, falando em silagem, fungicida no milho. Fizemos 2 aplicações de fungicida específico para manchas. Como a gente tem uma área que é muita gramínea, as doenças são sempre as mesmas, não tem a quebra de ciclo das mesmas. Então a gente precisa fazer fungicida para manter folha até embaixo, que isso é o retorno financeiro em produtividade. E a adubação é feita como? O que a gente faz de adubação? A gente busca fazer o mais preciso possível com calcário, o uso de cálcio em profundidade, construção de perfil de solo. A fertilidade, a gente precisa ter as bases que são cálcio, magnésio e potássio equilibradas. Então o que a gente busca? Em torno de 70% de cálcio na CTC, 18 a 20 de magnésio e em torno de 5% de potássio. Adubação de produção, nós usamos DAP 1848, falando em nitrogênio e fósforo, e potássio a lanço. A gente tem muito problema de salinização da raiz, que é a queima da mesma. No início do desenvolvimento da cultura, ela não necessita nem um pouco de potássio. A gente precisa de nitrogênio e fósforo para a produção de energia, né? Fizemos o potássio todo a lanço, que a fonte é cloreto, que é uma fonte que tem muito sódio e saliniza, além de cloro, justamente para isso.
Bom, já que vocês tratam com drone aqui, o que tu acha dessa ferramenta aí? Bom, Júlio, o drone ele é uma ferramenta nova ainda no mercado. Do meu ponto de vista, é uma ferramenta ótima para manejo, principalmente de doenças, tanto doenças quanto pulgão, devido à altura do milho, né? Hoje a gente não tem porte para ter um autopropelido e nem um avião para fazer aplicação aérea. Então o drone veio com uma ferramenta muito boa nesse encaixe. Pontos de alerta. A gente precisa cuidar muito condições de ambiente para aplicação, uso de um adjuvante bom, porque precisa é uma vazão baixa. Hoje se fala em 8, 10 litros por hectare de vazão. Então é uma vazão baixa, tem o risco de causar fito, por ser uma cauda muito concentrada de produto químico dentro, mas nada que impeça de uma boa eficiência. Pensando em tecnologia de aplicação, precisa cuidar muito pH de cauda, dureza de água e também condições de temperatura, umidade e vento. A aplicação eficiente é em torno de 50 a 55% de umidade acima disso para uma aplicação, velocidade de vento a 3 a 10 km por hora e uma temperatura abaixo de 25 graus. Vamos dar uma banda aqui pela meio da colônia e me fala se vocês usam todo para silagem o milho ou para grão também, como que vocês trabalham? A gente cultiva em torno de 33, 34 hectares por ano de milho, né? A gente vai destinar uma área para a produção de silagem em torno de uns 10 hectares, 11, porque a estimativa minha de produtividade é em torno de 80, 85 toneladas por hectare de matéria verde. E o restante a gente vai cultivar em grãos, que é usado na própria propriedade, né? Aí a gente consegue diminuir o próprio custo na questão de compra de grão, né? Que vocês vão usar metade da produção de vocês em grão e metade da produção de vocês em silagem. Qual é o ponto principal do corte para até sair pro confinamento? Júlio, o que a gente busca? Na produção de silagem de milho, a gente busca amido, energia. O ponto ideal de silagem é 2/3 do grão farináceo e 1/3 pastoso. Como é que eu vou saber esse ponto? Por exemplo, não está ainda no ponto, então a gente precisa dar 2/3 com essa cor, que é a coroa do milho, até aqui. A gente saiu da plantação do milho, a gente veio aqui na silagem, que é o que eles fazem com metade da parte do plantio deles, é transformado em silagem, que é a base volumosa da nutrição do gado leiteiro deles. Então a gente finalizou nossa reportagem, agradecendo então aos proprietários Monique e Gustavo pelo tempo disponibilizado e pelo conhecimento que foi nos passado. Nós que agradecemos então pela escolha, né, de nossa propriedade para fazer esse trabalho bem bacana, né, e poder apresentar um pouquinho sobre como é o nosso dia a dia aqui na propriedade, a nossa lida, né. A gente agradece e a gente está sempre disposto no momento que vocês precisar. As portas sempre estarão abertas a UX e a vocês também. Como vimos na entrevista, a propriedade é no sistema confinado, onde os animais não têm acesso à pastagem. Um dos grandes motivos é a falta de área para esse manejo, sendo que nas áreas disponíveis é produzido azevém e triticale. No momento da reportagem, o feno já havia sido produzido, mas consiste no processo de desidratação que transforma a massa verde, com 65 a 80% de umidade, em feno com 10 a 80% de umidade. Bem como a silagem de triticale, que foi colhido com 30 e 35% de matéria seca e ensilado de forma correta e bem compactada. Essa foi a entrevista de hoje, até o próximo Valeu Agro!